Noite no Museu, mais um episódio 7, se não me engano, acho que é o 7, com o Gabi Faria. Pá, é um gosto ter-te aqui. Um homem que não é de Viana, mas que tens alguma ligação a Viana já certamente. São 4 épocas no Vianense. Ahm, És o jogador que acho que está lá mais tempo seguido, nesta altura. Mas antes de Viana, antes de chegares até Viana, ah, e lembro quando te vi em 22-23, tu entraste na época ah, nas melhores épocas que vi na história do clube, a época da subida à Liga 3, uma grande temporada, tu entraste nesse ano, acabado de também ganhar, de subir outra Sim. equipa à Liga 3, e gostei muito de te ver na altura lateral direito. É como eu te estava aqui a confidenciar e costumo dizer nos meus programas, no rescaldo, quando estou a falar de ti, que és o homem dos 4 pulmões, porque tu corres que te fartas, é incrível. E por isso, já há muito tempo gostava desta conversa contigo, já na altura do por baixo da camisola. Portanto, hoje concretiza-se e é um gosto receber-te. Falámos um bocadinho de ti, deste teu percurso, e para já dar-te as boas-vindas. É isso que eu quero fazer. Obrigado, Rui. Agradecer também o convite, e é um gosto participar no teu programa, e desejar os melhores sucessos e que consigas, que este projeto tenha a visibilidade e que mostre um bocadinho do teu trabalho, que muitas vezes não é visto por toda a gente, mas acho que dos que eu já vi, acho que deve ser visto por mais pessoas e oxalá consigas alcançar esse teu objetivo que possas ter para o futuro. Obrigado. Olha, Gabi, vamos começar. Começas pequenito. Tu és de Barcelos. Tens aí uma camisola ao teu lado com o famoso galo de Barcelos. Como é que era, Barcelos? Tu cresceste num clube de Primeira Liga, um clube que está sempre lá em cima. Portanto, eu acredito que ao seres formado num clube assim, que a tua cabeça é moldada enquanto criança, com uma ambição se calhar um bocadinho, não sei a diferença de ser formado num clube como o Gil, ou de ser formado num clube como o Vianense, por exemplo, que em termos de equipa sénior não tem a mesma proporção. Como é que foram esses primeiros tempos de Gil? Como é que foi crescer num clube que é histórico em Portugal? Sim, pronto, primeiro é o clube da minha terra, né, da minha cidade, e é um clube que já tem vários anos na Primeira Liga, com épocas boas, altos e baixos. Eu vou para o Gil Vicente com 9 anos, eh, ao contrário de agora, os pequeninos começam aos 4 5 anos, já jogam. Na altura eu comecei com 9. Pá, na altura nem fui eu que escolhi o Gil, acabou por ser uma escolha dos meus pais e tudo, e eu acabei por ir. Na altura o que a gente queria era jogar à bola e ter um espaço para poder fazê-lo. E, e pronto, e foi assim que começou o percurso, neste caso do futebol, no clube da cidade, e onde o Gil, ao longo das suas camadas jovens, tem uma formação, eu não diria de top, porque top são os três grandes, mas pá, com melhores condições ainda no dia 2, mas na altura poucos campos para treinar, campos pelados, essas coisas todas, mas tinham sempre as equipas de cada escalão no nacional, e isso também tem a sua importância para a formação de um jogador, saber que vai jogar nos iniciados um campeonato nacional contra as melhores equipas, no campeonato juvenis contra as melhores equipas, nos júniores contra as melhores equipas, e isso também, claro que a competitividade dos jogadores é maior, obriga também a exigência a nível de formação ser maior, ser mais capaz para conseguir ano após ano continuar a ter os, os mesmos escalões no nacional para poder competir da melhor forma. E acho que durante esses anos todos eu fui evoluindo. Não vou esconder que desde dos 9 anos, desde as escolas que entrei para lá, fui sempre uma referência, antes pelo contrário. E eu era mais pequenino. Eu lembro que o meu desenvolvimento foi mais tardio em relação a outros colegas. Eu tinha colegas que tinham a mesma idade que eu, eram maiores do que eu, 10, 15 centímetros. Nunca fui muito pesado, mas também nunca fui. A massa muscular também demorou a aparecer.
E isso, em determinados escalões, tem a sua influência no rendimento do jogo. Quem tiver mais força nesses escalões acaba sempre por tirar mais rendimento. Eu acho que isso também me ajudou a, a conseguir ter uma formação de outra maneira, tentar ir por outros caminhos, ser mais ágil. Eu para além de jogar futebol, eu também fazia aquelas corridas de corta-mato todas na escola, e depois ainda fazíamos os distritais, essas coisas todas, e eu participei. E, ou seja, a parte da resistência, a parte da velocidade eram as minhas maiores armas. Não era muito forte, mas pronto, era muito isso. E depois, com o passar dos anos, as coisas foram desenvolvendo, começou a crescer, comecei-me a adaptar melhor. E ali, a partir dos iniciados, o primeiro ano de juvenil, foi quando eu dei um salto grande na forma como eu jogava, na forma como eu relacionava com a bola. E depois, pronto, acabou por ser uma formação toda no Gil Vicente. Tive a oportunidade de ter saído nos Júniors para o Rio Ave, na altura, porque nós no primeiro ano de Júniors jogámos na primeira divisão e depois descemos e joguei no meu segundo ano júnior na segunda divisão nacional. E nesse primeiro ano joguei sempre e fiz uma época muito boa. E pronto, e como o clube caiu, havia a possibilidade de jogar, mas depois, na altura, pronto, os responsáveis dos coordenadores da formação falaram comigo e pronto, convenceram a ficar, que, pronto, que era uma mais-valia do clube e que poderia ambicionar chegar à equipa principal, que era depois de entrar aos 9 anos até chegar aos 16, 17, era aquilo e era o meu sonho na altura. E era aquilo que eu mais gostava nesse momento. Depois acabou a formação e foi quando assinei o meu contrato profissional pelos Cenas do Gil Vicente. 2013. Sim. Já vamos lá chegar. Ainda aqui nesta parte mais de infância, tu falaste bem que os miúdos hoje começam aos 4, 5 anos, se fizer falta no futebol, tu começaste mais tarde. Mas até lá, o futebol, de alguma forma, tinha que correr em ti. Sim. És de 90, és dos anos 90, portanto, ainda acredito que tenhas jogado alguma coisa na rua. Lembras-te o que é que representava para ti o futebol? Se não tens ideia, eu acho que o estádio do Gil, o novo, deve ser para o 2004, portanto, não sei se tens memória de ver jogos ao estádio antigo, que era mesmo no centro da cidade de Barcelos. Que memórias é que tu tens de infância? Que lembranças é que o futebol te traz quando eras mais novo? Não tenho memórias de ir ao Gil. Aliás, por acaso é uma questão que eu nunca perguntei aos meus pais, nem ao meu avô na altura, que era o que me acompanhava para grande parte da formação. O meu pai esteve fora e era o meu avô que me levava para todo lado. E, eh, e, ou seja, eu acho que o estádio também nasce numa altura que eu tinha 10 anos nós treinámos no estádio velho e eu só tenho memórias do estádio novo. Mas até lá o futebol, eu não diria um motivo. Acho que as crianças, eu vivia numa aldeia, com um espaço para correr, com um espaço para jogar a bola, um caminho sem carros. Qual é ali? Várzea. Não é Várzea. Várzea Barcelos. É que isso é perto do estádio, na Vila Boa, não é por ali? Não. Fica a 8 km do centro. Tenho ideia. Barcelos também tem freguesias, nunca mais Entre Barcelos e Famalicão. Ok. Pronto, tinha lá dois miúdos mais novos do que eu ainda na rua e passámos tardes e tardes a jogar à bola, brincávamos muito e o futebol foi aumentando. A gente saía, já não ia para andar de bicicleta ou ir para ali ou para acolá, já íamos com uma bola, pronto, e era até anoitecer. E lembro-me, eram horas e horas, futebol no estado puro, sem regras, sem nada, liberdade total. E acho que, acho que é o estado mais puro para uma criança, não é? E que acho que hoje em dia isso é muito difícil de encontrar. E quando foste para a formação, pelo menos nos primeiros anos, conseguiste viver esse futebol ainda dessa forma, um bocadinho mais liberto? Sim, Ou sim. já era muito rigor e muita... Não, os meus anos, os primeiros anos do Gil, escolinhas, infantis, sempre foram dentro do género. Claro que
Eu lembro-me, nos infantis já apanhei um treinador que já nos queria ensinar como é que recebíamos a bola, como é que fazíamos o passe, como é que carregávamos a bola em velocidade, o tentar orientar melhor a forma como nos posicionávamos em campo, essas coisas, eu lembro-me disso. Ahm, mas sempre com maior liberdade, a partir dos iniciados. Também, lá está, devido ao que eu disse, também de facto o clube também estar no campeonato nacional, tinha que se preparar, já tinha treinadores que já tinham alguma história e algum percurso que tentavam, claro, colocar a equipa da melhor forma, e aí sim já começaram a aparecer as partes mais táticas, com bola e sem bola, mas sim, até aos iniciados, recordo-me que dentro de uma pequena de um pequeno comportamento que o treinador queria para nós, mas depois era liberdade. Ok. Olha, vou-te mostrar aqui uma foto. Eu não sei, pá, pelo tamanho pareces muito pequenino, portanto eu não sei. Pequenino? Não sei. E a camisola está de costas, mas eu presumo que seja do Gil, porque isto deve ser de formação. Recordas-te esta foto? Do que é que ela diz respeito à Zeia? Lembro-me, Parece esta foto é no meu primeiro ano de júnior. E eu não tenho a certeza, mas acho que foi num jogo contra o Marítimo. A bola é a Jabulani, a famosa. aquela que se Eu já desviava. tinha alguma força e era um espetáculo para estar à baliza. Mas lembro-me sim, e pá, as coisas passam rápido. Apesar de já passar bastantes anos, mas lembro-me sim, tenho quase certeza que foi contra o Marítimo. Não me recordo do resultado, mas sei que foi contra o Marítimo por causa do equipamento, que eu lembro-me que nós jogámos com o equipamento, a parte de cima era uma cor e a parte de baixo era outra. Mas sim. Tu recordas-te de quando, a determinado momento da tua formação, quando é que deste. Falaste meio da parte física, mas também na parte mental, quando é que tu deste o salto de. Ok, estou aqui, estou neste clube, se Uhum. calhar posso mesmo olhar para os séniores e. Eu tenho eu acho que é o momento marcante da minha formação, que foi no Juvenis B. Eu digo B, pronto, é os sub-16, Sim. não, sub-15, que era, nós estávamos, a equipa A do juvenis jogava no Nacional e nós éramos primeiro ano de juvenil, então fazíamos o campeonato distrital e nós estávamos a competir no campeonato distrital e eu lembro-me que, pá, não sei precisar a altura da época, mas ali a meio da época o treinador da equipa A começou-me a chamar para eu ir aos treinos e a fazer parte pronto, das semanas de trabalho dele. E pá, eu acho que aí foi uma diferença. Foi aí sim que eu senti que e tive uma evolução enorme, porque pá, primeiro os jogadores mais velhos, os jogadores melhores, os jogadores mais fortes, os jogadores mais capazes. Pá, e aquilo inicialmente pronto, é complicado, apesar de já termos feito um ano de nacionais nos iniciados, já tinha pronto, já é o primeiro contacto com os jogadores. Eu lembro-me, fiz um torneio contra o Benfica já tinha jogadores que a gente olhava para eles e eles já à nossa beira era totalmente diferente, mas pronto, acho que na altura era muito assim. Mas sim, a Sano, pá, e acho que ele teve a paciência comigo necessária, soube perceber que eu era mais jovem que os outros e eu acho que aos poucos também fui conquistando a confiança dele. Lá está, também já estava um bocadinho, aquela mudança também me deu ali, mesmo a nível mental, já era mais motivador. Eu sabia que estava num escalão acima, que ia jogar com os jogadores mais velhos e eu acho que soube acompanhar um bocadinho isso a nível mental. Ou seja, quando digo eu soube fazer isso no sentido de treinar, de ouvir, de não me deixar levar por pá, ok, estou aqui, agora já sou jogador. Não tem nada a ver com isso. E eu sempre fui trabalhador e consegui sempre tentar aprender o máximo com o treinador. E acho que eu não acabei por não jogar nesse ano. Mas depois houve momentos que eu já não ia à equipa B jogar e acompanhava a equipa porque ele fazia questão que eu fosse, essas coisas todas, pá, e acho que isso foi o meu maior desenvolvimento, foi sem dúvida nesse ano.
Olha, e recordas-te quem é que eram as tuas referências? Se olhavas para a equipa sénior, havias lá alguém, por exemplo, que gostavas? Ou se era uma coisa muito mais abrangente, os jogadores que se falavam na altura? Com quem é que tu cresceste? Com quem é que tu, onde é que tu bebias um bocadinho? Sim, na altura, é curioso, no processo da formação, o clube também viveu a altura do caso Fiusa. E eu, quando vou para o Gil, em miúdo, pá, nós tínhamos boas condições, quando digo condições de transportes, de alimentação, a questão dos campos e tudo dentro daquilo que era a altura, a atualidade do futebol, não é? Hoje as condições não são melhores. E o clube estava numa posição boa e passando. Pá, aquilo foi muito rápido. E eu lembro que estava nos infantis e foi quando se deu o caso de Mateus. E depois nós até nem água engarrafada tínhamos para beber, deixámos de ter lanches ao fim dos jogos. O clube passou ali por um período difícil e até desceu. E eu lembro-me que tínhamos, nós éramos, quando éramos na escolinha, íamos sempre aos jogos de cenas dar as mãos aos jogadores. E pá, lembro-me de que o Gil tinha bons jogadores, tinha um guarda-redes que era o Paulo Jorge, que era pronto, já era uma figura do clube, que até acho que é dos guarda-redes com mais jogos na Primeira Liga pelo clube. Ahm, tinha outros jogadores que tinham passado por outros clubes, que na altura era mais até pelos nossos pais que diziam que olha, aquele jogou no Benfica ou jogou no Sporting. Pronto, mas eu nunca fui muito de referências de jogadores. Eu adorava ir àquele ambiente, adorava ir dar as mãos, o pisar o relvado, ver pessoas já à volta. Eu acho que isso era aquilo que eu mais sentia feliz ao ir ao estádio. Claro que depois há os remates, há as fintas, há os golos e para o miúdo toda a gente gosta de ver. Mas eu sempre gostei mais desses ambientes, reparava em outras coisas pá, que me faziam pensar que, claro, um dia eu gostava de estar naquele lugar. Há também uma característica tua muito interessante, que eu não sei quando é que surgiu. Tu jogas com os dois pés. Uhum. Tu tanto fazes a lateral direita como a esquerda. Não sei se sempre foste lateral. E a questão de jogares com os dois pés, porque que é algo que não é assim Sim, tão comum. foi nesse ano de juvenis que eu estava a jogar. Tinha feito o ano anterior a defesa direito, fiz um ou outro jogo a defesa esquerda no Nacional por questão de recurso do treinador, não por uma aposta, mas eu quando vou para os juvenis, inicialmente foi para a defesa direito, mas depois o treinador começou-me a meter no lado esquerdo, porque eu pronto, subia e podia vir para dentro e chutar à baliza e tudo, já começava a ter um remate mais forte. E pronto, e depois aquilo é um bocadinho a adaptação é normal, mas depois comecei a ter muito mais contacto com o pé esquerdo, já conseguia passar cada vez melhor com o pé esquerdo, já cruzava bem com o pé esquerdo. E lembro-me que nesse ano, até quando fazíamos treinos de bolas paradas, o treinador de um lado batia cantos com o pé direito e do outro lado fazíamos cantos com o pé esquerdo e era eu que batia. E pronto, e a partir dali foi desenvolvendo essa capacidade e acho que foi uma das minhas maiores e é das minhas maiores avalias durante a minha carreira toda. Então foi algo que foi treinado, porque uma coisa é fazeres Sim, um passo para a esquerda, outra coisa é bateres um canto. sim, É preciso força, é preciso jeito, sim. portanto, Foi. Lá está. Depois também é muito a repetição, sim. o contacto com a bola, pronto, e depois, claro, lá está, são coisas que acabam por estar dentro de nós e a gente conseguir descobri-las e começar a pôr isso no nosso jogo. E foi assim que depois, durante estes anos todos, consegui sempre ter essa. É uma vantagem, porque ainda por cima, nos dias de hoje, a versatilidade dos jogadores, Certo. a adaptação às várias posições, e eu sinto mais confortável e nunca desgostei de tanto jogar de um lado como do outro. Eu gosto mais de ver na direita, tenho que Sim. ser honesto. Já te confessei isto, já estiveste no Vienense, já jogaste Uhum. nas duas posições e já jogaste na esquerda com muita consistência e eu claramente prefiro-te ver na direita. Acho que consegues, mesmo a tua velocidade, que é uma das tuas características, a Uhum. tua resistência, a tua força, fazem-se ver mais, fazem-se sentir mais na direita do que na esquerda, a meu ver. Acho que o pé esquerdo
não sendo cego, de que não é de todo, não é tão forte como o direito. Acho que tens outra qualidade na direita, mas isso é uma opinião pessoal. Já falámos muito do Gil, mas deixa-me deixar-te a fotografia para finalizar, porque tu, e como disseste bem, tu finalizas a tua formação e assinas contrato profissional em 2013, portanto recuamos 12 anos. Tinhas 17 ou 18. Sim, 17. 17 anos. Aí, embora já percebi, e se calhar já adivinha a tua resposta pela tua forma de ser, que acredito que tenha, obviamente que todos mudamos, e a tua também mudou um bocadinho, mas a tua personalidade, se calhar ponderada, levou-te a manter os pés na terra, mesmo assinando contrato profissional, ou a pensar, bem, isto agora está feito, isto agora vai ser uma festa. Não, claro que são idades em que a cabeça nem sempre está no melhor, no melhor lugar e todos temos os sonhos e depois ao fazermos, neste caso, ao assinar o contrato profissional, claro que eu podia, pronto, era a partir de agora, sou jogador a sério, essas coisas todas, mas pronto, eu acredito e tenho a convicção que foi o início da minha carreira profissional durante estes anos todos. Mas foi o concretizar de 10 anos ao serviço do clube, do Gil, e na altura o clube, quando eu assino, já estava na Primeira Liga. Claro que é uma grande conquista, acho que não é algo de se deitar fora, antes pelo contrário, e eu tentei sempre corresponder às expectativas. Claro que há várias coisas que nestes momentos temos que compreender, que não estou 100% preparado, o trabalho começou ali, a partir dali as realidades são outras, os jogadores são outros. Já, eu tenho 19 anos, mas posso jogar contra jogadores que têm 35 e 37, com uma carreira feita aí com muitos jogos em várias competições. Mas sim, eu lembro-me pá, eu pensei para mim, até porque eu tinha entrado na faculdade, era um também dos objetivos, nunca me descuidei da parte dos estudos, acho que sempre fui muito organizado naquilo que eu queria, trabalhava sempre ao máximo no futebol, mas a escola tentei sempre corresponder e fui sempre um aluno que correspondeu sempre bem. E eu entrei na faculdade e depois assinei contrato com o Gil, tive que escolher. E acabei pronto, por congelar a matrícula e dedicar-me ao futebol. E a partir daí achas que, não revelando tudo, mas correu como tu estavas à espera? No futuro imediato, nesse seguinte logo? Não. É assim, se fosse hoje em dia, provavelmente poderia ser diferente. Eu pá, não gosto de comparar o futebol de hoje do futebol de há 10 anos, de há 20 para trás. Mas hoje temos um campeonato sub-23, há equipas B, há clubes satélites. E na altura o Gil não tinha nada disto. E eu assinei contrato, fizemos a pré-época com os séniores, um mês, e eles, na altura, era o João de Deus, o treinador, que agora é junto do Jorge Jesus. Pá, falaram comigo que era melhor ser emprestado, o clube também estava na Primeira Liga, e neste ano o Gil fez uma época excepcional e tinha grandes jogadores, na altura o Diogo Viana, o César Peixoto, o João Vilela, o Cláudio, o Central, O Vieira, talvez? Está. o Vieira, acho que estava no ano anterior. Não, sim, estava neste, o André Cunha. hum, Pá, claro que um miúdo de 19 anos ou era um fora de série, e ainda por cima a posição lateral direito já era uma posição hum, que precisa de irreverência, mas também precisa de ter o lado mais porque na Primeira Liga jogos contra jogadores, não é? E pronto, acabaram por falar comigo para ser emprestado e eu fui emprestado ao Salgueiros. Hum, claro que o emprestado, Achas que te o- colocam um rótulo? eu não diria um rótulo, mas se fosse
hoje em dia os sub-23 e os sub-23 jogam ao lado do estádio, não jogam no Porto, não jogam depois Amarante, não jogam, na altura estava o Boa Vista, claro que o acompanhamento é totalmente diferente, o desenvolvimento é diferente, pá, e na altura fui eu e outro meu colega que tínhamos assinado contrato, fomos emprestados para ver aquilo que nós valíamos, no fundo. Claro, foi uma desilusão, mas dentro dessa desilusão eu sabia, e mesmo eu conversava muito com o meu pai sobre isso, e sempre foi uma situação que estava em cima da mesa, apesar de ser, pronto, ali uma pausa, mas começa outra oportunidade para, ok, pronto, agora vou ser emprestado e vou tentar mostrar o meu valor para depois regressar. Pronto, e foi um bocadinho assim. Ainda regressas, mas não fazes muitos jogos pelo Sim, Gil. a parte boa é que eu fui também para um grande clube. O Salgueiros, pá, eu desconhecia totalmente. Claro, o nome de jogar na Primeira Liga, mas o clube também tinha passado por momentos negativos e estava a acabar. Ou seja, eu vou em 2013, 2014 Sim, e era Salgueiros 08. O clube tinha 08. começado Certo. em 2008 nos distritais e eu já o apanhei no Campeonato Nacional de Séniores. Jogámos contra grandes equipas, Boa Vista, Friamunde, Gondomar. Pronto, isso também fez muito parte do crescimento. Um clube com muitos mais adeptos. Na altura, o Gil não é o Gil que é hoje. Eu sinto que o Gil hoje tem uma massa adepta maior, mais gente que gosta do clube. Na altura estava muito ainda depois também do que tinha acontecido para trás. Mas eu no Salgueiros encontrei um clube que as pessoas, opá, adoravam o Salgueiros, faziam tudo pelo Salgueiros, tínhamos sempre muita gente a apoiar, e foi uma experiência muito boa. Tu depois, pronto, tu andas aqui um bocadinho, até é um bocado difícil até para mim, eu até abri o teu caderno, porque de facto passas por muitas mudanças. A tua carreira foi Sim. sempre mudando muito. Hum, muito nesta, se calhar, lá está. Eu acho que tu deves ter tido a compreensão de perceber, ok, eu não tenho lugar neste Gil, porque só tenho 19, 17 anos ou 18 e porque tenho uma boa equipa, até fizeram uma época muito boa, mas acho que deves ter mantido a esperança de regressar, pelo menos se calhar nas duas primeiras épocas, três Sim. épocas. O que é certo é que foste engatando aqui de empréstimo em empréstimo, já falaste no Salgueiros, e depois começas aqui uma história também com o Vila Verdense, onde tu, salvo erro, levas 5 épocas intercaladas. Sim. No Vila Verdense, depois 6. passa a Lanque, Sim, Vila sim, sim. Verdense. Portanto, é uma equipa que tu conheces muito bem. Um, Sim, que Gabi era este nesta altura, que continuavas a ser um miúdo, mas se calhar já estavas um bocadinho mais calejado, mais desiludido um bocadinho, não sei. na altura tínhamos assinado 2 anos de contrato. Eu fui emprestado ao Salgueiros. Depois o Gil fez uma época brilhante e depois não contava connosco para voltar nem sequer a fazer a pré-época. E na altura, pá, já não me recordo, mas eu consegui chegar ao Vila Verdense através do empréstimo. Pá, era um clube mais perto, eu tinha ido viver para o Porto, essas coisas todas, e é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Estou mais perto, pode ser que as pessoas consigam ter um acompanhamento mais Continuavas a manter regular. essa esperança Sim, do sim, Gil até porque eu tinha contrato estar a e olhar para ti. fazia. E aliás, eu vou para o Vila Verde depois tinha 20 anos. 20 anos era. Sim. Nesse ano eu fiz uma época boa, joguei quase sempre. Tínhamos uma equipa muito boa. Nesse ano não conseguimos ir à fase de subida. E eu, a seguir este ano, regresso ao Gil. Assino novamente mais um ano e integro, porque o Gil desceu divisão. Fez aquele ano bom, depois no ano a seguir desceu divisão. E, ou seja, o Gil, após o meu regresso, está na segunda liga. O treinador é o Nandinho, que foi um treinador também que eu tinha apanhado nos Júniors, que também foi uma pessoa muito importante porque deu-me um desenvolvimento muito maior depois na parte de Júniors. E eu senti que ele sempre me acreditou, que acreditou muito em mim e naquilo que eu poderia fazer. E eu até, é ele, na altura,
que consegue que eu vá para o Salgueiros, porque ele tinha jogado lá Certo. e tinha ligações lá e conseguiu que eu fosse para lá. Pronto, e o clube tinha descido, pá, uma equipa na segunda liga, eu achei que, pronto, ok, agora vai ser mais fácil, eu vou tentar a minha sorte. Começou tudo bem, a pré-época e tudo, e depois tive uma pubalgia que me tirou durante 3 4 meses do treino e do jogo. E eu faço o último jogo, se não me engano, que foi para a Taça de Portugal, em setembro, e depois não joguei mais, só joguei final de janeiro, início de fevereiro. Pá, pronto, foi mais uma pedra gigante que apareceu e tive que. Pá, mas eu sempre, pá, nunca baixei os braços, nunca desacreditei naquilo que eu podia vir a conquistar, naquilo que dependia de mim, do trabalho, dedicação, a mentalidade. Eu sempre fui muito correto comigo próprio nesse aspecto, e depois aquilo que as decisões e as lesões acabam por ser coisas que a gente não controla. Sentes que essa força mental que tu revelas e que tu falas dela foram essenciais? Um jogador com o teu percurso, que teve esta. Se calhar esteve a isto de conseguir andar mais acima, segunda Uhum, liga, por aí, e que de repente tem uma carreira em que jogas Liga 3, Campeonato de Portugal, Liga uhum. 3, Campeonato de Portugal. Essa tua força mental sentes que é mais do que os jogares com os dois pés, mais que as características técnicas, é essa força mental que te leva aos 31 anos a apresentares a forma que apresentas, o profissionalismo que apresentas, independentemente do clube onde estejas? Sim, eu. Lá está, como eu disse sempre, desde pequenino, também por muito da educação dos meus pais, sempre fui pá, muito organizado naquilo que eu queria, nunca deixei descuidar dos estudos. O futebol na altura, era uma opção, mas sempre com as duas coisas a trabalhar da mesma forma, sabendo as prioridades. Isso também para o futuro também faz com que a gente crie este próprio padrão de pensamento, de cultura, de personalidade. E sinto que sim, porque os meus primeiros anos, eu tenho consciência disso, de sénior, foram complicados. Para qualquer jovem que começa o futebol sénior é complicado pela mudança, pela dificuldade, pelos contextos, são sempre complicados a todos os níveis, e a adaptação requer muito esforço de cada um, muito acreditar do próprio treinador, das pessoas à volta dele, e, hum, e eu sempre fui capaz disso, e sempre lutei sempre com aquilo do que dependia de mim. Infelizmente, não posso dizer se foi isso ou não que fez com que só Deus sabe aquilo que aonde cada um poderia chegar. Claro que fica um amargo, porque talvez fosse o momento mais próximo que eu tive de poder jogar numa segunda liga ou na primeira liga, sabendo, sem qualquer tipo de problema, que não estava preparado, apesar de ter uma formação competitiva e jogando com bons jogadores e boas equipas, mas é totalmente diferente. Para um júnior de uma primeira divisão nacional que entra no Campeonato de Portugal, tem dificuldades, faz parte do crescimento. Claro que, tendo qualidade, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Se tu tiveres capacidade em todos os momentos, mas requer adaptação. São homens que já têm outro tipo de vivências no campo e que te põem em dificuldades que tu até lá não tinhas. E eu sei perfeitamente que eu não estava preparado para isso. Também sei que não tive, se calhar, a atenção devida para um jovem nesse momento, da parte do clube, da estrutura. O clube não tinha os mesmos recursos que tem hoje de acompanhamento, de psicólogos, essas coisas todas que possam ajudar a entender a estrutura que faz parte disto. Precisamos de ter tempo, precisamos de muitas coisas para as coisas fluírem. Não é só assinar um contrato e esperar que aquilo corra bem. 90% dos clubes faz isso, mas os diferentes, se calhar, são os que conseguem algo mais de sentirem que têm ali qualidade no jogador. Mas pronto, essas resiliências
tornaram-se época após época, porque eu tenho esta lesão, depois vou para o Vila Verde, fazemos a fase de subida do Vila Verde, e eu fui em fevereiro, joguei 7 ou 8 jogos até ao final dessa época, e depois continuo no Vila Verde, e aí tenho mais uma lesão, mas essa que eu tinha jogado os 7 primeiros jogos, todos a titular. Na altura era quando começou o projeto o Prozis Vilaverdense, também tinha um objetivo de pôr o clube em patamares superiores e construir ali uma base para o futuro. E eu tive, pá, ao fim de 7 jogos, tive um problema nas costas que ninguém me sabia dizer o que era. E eu tinha dores a toda a hora, não conseguia entrar no carro. Pá, até que eu cheguei a um ponto que eu disse ao treinador: olha, eu vou tentar perceber aquilo que se passa comigo, porque eu não me sinto bem. Porque eu, para além disso, eu tentava, mas não conseguia. E até que deixei, a época para mim ali acabou. Tive até ao final da época a tentar, a fazer exames, a recuperar, para perceber aquilo Se que passava tinha. contigo. Isso foi em que passagem pelo Vila Verdense? Que agora fiquei um bocado Foi perdido no aquele. Prozis Vilaverdense. Foi que é Porque 16, o 17? ano Não. anterior era Vilaverdense Futebol Clube. Sim. Que fomos à fase de subida, e depois entra a Prozis Vilaverdense, que na altura, que agora é o dono da Prozis, foi que pegou no clube. Pronto, e ele tinha um projeto uma coisa muito descontextualizada do que é o futebol, logicamente, mas ele queria, na altura queria expandir o nome e a marca, e achou que podia ter ali um clube. Tu, deixa-me, pronto, tu passaste também no Salgueiros, tudo, eu não tenho fotografia. Há duas passagens que eu gostava que falasse um bocadinho sobre elas, que é esta sobre pelo Vizela, porque o Vizela, tu apanhas um Vizela, que era um Vizela de Campeonato de Portugal, mas que Uhum. estava na sua subida meteórica até à Primeira Liga. Sim, sim. Isso é o Super Vizela que foi para ali acima, uma Sim, equipa. eu a seguir a esse ano que tive essas lesões, depois tive na época anterior da subida, eu tive um treinador que era o Carlos Cunha, que é de Ponte Lima, e eu fiz esses 7, 8 jogos com ele. Pá, estava bem, tinha ficado o bom da lesão, e ele depois vai para o Vizela, vai para o São Martinho, enquanto eu estou nesse tal Prozis Vilaverdense. E no ano a seguir ele vai para o Vizela, e levou-me com ele. Um, e ele tinha entrado para o Vizela na altura que o Vizela estava na segunda liga, tinha descido no último jogo, se não me engano, e, e fazemos o Vizela inicia um projeto novo que depois acabou por chegar à Primeira Liga, e foi através dele que eu fui para o Vizela, também um clube, pá, que eu acho que merece aquilo que viveu, e agora está na segunda liga, mas acho que tem pessoas, tem gente que gosta do clube, e acho que mereceu o trajeto até à Primeira Liga. Acredito que tenha sido, para aquelas pessoas, tenha sido, pá, das melhores coisas que possam ter passado ali a nível de alegrias por aquela terra, porque sentes-te jogador, a malta Em termos de massa adepta é incrível. acolhe-te, Ainda agora sim. é incrível. Vamos a qualquer restaurante, nós íamos almoçar, nós íamos fazer um jantar, pá, a malta, havia sempre alguém que gostava do Vizela, que nos conhecia, e pá, eu achei que tinha ali uma oportunidade também para voltar a poder, para um treinador que acreditou em mim, com um projeto sólido, uma estrutura impecável, que foi a mesma que conseguiu levar o clube à Primeira Liga. Mas tive um pequeno, um pequeno problema, que foi o capitão, era o João Pedro, jogava a defesa de direito e Sim, tinha uma sim. carreira ao longo Tenho duas de camisolas dele. todo, de todo, de todo a sua carreira no Vizela. E são coisas que depois têm algum peso. Ele, na altura que eu vou para lá, ele também ainda estava bem, pá, e acho que ainda consegui fazer alguns jogos, e consegui, 17. E até um gol. sim, em São Turcato, Santos Cato no Trocatelense. sim. Estava cá em cima na altura. E esse ano foi muito bom. Nós fizemos uma época excepcional. Lá está aquelas questões do campeonato que não se compreende muito. Na altura eram 4 séries, os 2 primeiros
de cada série faziam, e depois juntavam todos e era sorteio e fazia Uma quartos, liguilha. meias e final. Nós tínhamos perdido em 34 jogos, se não me engano, eram 18 equipas na altura do nosso campeonato. Perdemos um jogo contra o FAF, já tínhamos o apuramento, nós estivemos em primeiro sempre, a época toda. Pá, tivemos 11 jogos sem perder, tínhamos um balneário incrível, um grupo incrível, as coisas estavam a correr da melhor maneira. Conseguimos o apuramento para a fase final E foram à vida nos quartos. e fomos à vida nos quartos. Na altura, o sorteio foi com o Vila Franquense. Vamos jogar a Vila Franca, ganhámos 1-0. O jogo em casa, não me consigo recordar, mas volta dos 70 minutos eles fazem 1-0, empata a eliminatória, vamos a prolongamento e eles numa transição fizeram um golo e foi a nossa época à vida. Eu lembro perfeitamente disto, nós estávamos no domingo para a segunda volta em Bizela, estávamos no estádio para achar, não é achar, mas com as possibilidades de seguir, porque havia essa ambição dentro do grupo, dentro da estrutura, que íamos conseguir. O objetivo, na altura, o investidor era ser campeão nacional. O prémio monetário era maior se fôssemos campeão nacional do que a própria subida da divisão. O objetivo, ele queria mesmo que alcançar o campeonato. E nós no domingo estávamos preparados para o jogo, confiantes, e na segunda-feira de manhã, lembro perfeitamente disto, estávamos no relvado, o presidente à espera, o presidente nós à espera do presidente para ele vir falar e dar uma palavra ao grupo. E não há muitas palavras a dizer numa época que tu ganhas 35 jogos, ou melhor, em 35 jogos perdes uma vez e depois num prolongamento e vai uma época à vida. Não E imagino foi triste. a desilusão. Passados uns anos, depois também tiveste o reverso da medalha. Sim. Mas pronto. Mas aqui esta experiência no Vizela depois não teve continuidade. Tu acabaste por Sim. sair e vais para... Regressas mais uma época no Vila Verdense, não é? Sim. Fazes 31 jogos. Mais uma Sim. época. Eu volto ao Vila Verde porque o treinador era o André Cunha, que tinha, quando eu estava no Gil, ele fazia parte do plantel, era um dos capitães. Pá, e ele já depois tinha jogado comigo no Vila Verdense como jogador. Ele depois passou pelo Ribeirão e foi para o Vila Verde, que ele era de lá. E foi uma pessoa, eu na altura era miúdo e ele já tinha a sua carreira feita. Eu lembro-me de o ver jogar na televisão e depois passei a jogar com ele. E fiquei sempre com boa relação com ele. E ele depois é treinador do Vila Verdense e faz-me o convite para ir para lá, porque aquilo que eu tinha depois do Vizela era tudo longe. Havia a possibilidade de ter ido para o Chipre, depois não se concretizou. Contactos para ali, contactos para acolá, mas acabou por não dar em nada. Também porque, lá está, pela minha forma de estar, não vou para algo que eu não sei se vai ser aquilo que me estão a demonstrar que é, as dúvidas, as coisas todas, preferi, pronto, vamos. Mas não Ainda tinhas era essa jovem. curiosidade de experimentar o estrangeiro? Sim, eu depois destes anos todos, aquilo que eu tenho, que fica dentro de mim, foi poder ter experienciado outras culturas, outros campeonatos, porque talvez as coisas pudessem ser diferentes. Eu tenho colegas meus que foram para campeonatos do Chipre, da Roménia, secundários, e que depois conseguem chegar à Primeira Liga mais facilmente. Certo. Logicamente que eles tiveram que trabalhar muito, tiveram que ter qualidade, tiveram que alguém os ver. Mas às vezes já há sempre esse lado que a gente podia ter sido diferente. É o Sim. se. O se faz Sim. parte. Pronto, depois nós no Vila Verdense, eu vou-te deixar falar um bocadinho mais, mas aqui numa última passagem. Vamos para já São Pedro de Merlim, acho que é assim, não é? No Sim. Merlinense, que é uma equipa também com muito nome aqui no Norte, no Minho. Como é que foi essa passagem pelo Merlinense? 19 jogos, 2 golos, uma equipa também... Isto é o ano do Covid. É um ano estranho que vocês todos apanham. Pronto, eu na altura, depois desse ano com o André Cunha no Vila Verde, fiz uma boa época, joguei os jogos todos e ele depois surgiu o convite do Merlinense, também um projeto que queriam subir. Aliás, o clube no ano anterior acho que até faz a disputa de subir a divisão à segunda liga com o Académico de Viseu. E queriam dar continuidade ao projeto e falaram comigo. E eu sei que jogou comigo lá o Zé Nante, que já estiveste cá. Sim.
também o conheci lá. Tínhamos uma boa equipa. Tu cruzaste com muita gente ao longo do. Jogaste Sim, com o Zé Pedro, que está no Limianos, sim, com o Bolsas, com o sim, Sandro. sim, Tu foste cruzando. sim. O bom do futebol, acho que todos devem dizer o mesmo quando passam cá, é sempre as pessoas que levamos, né? Os colegas, os roupeiros, os dirigentes, os adeptos. Há sempre uns mais marcantes do que outros. Mas os colegas de balneário, as rotinas, as brincadeiras, são tudo coisas que são histórias que ficam. Claro que os jogos, os golos Claro. e as vitórias também são importantes, é isso que nos vai alimentando a carreira, não é? Mas as pessoas, sim, e ao longo. Eu lembro-me do Zé Nando, eu lembrei-me porque eu sei que o tiveste cá e foi lá que eu conheci, fiquei-me a dar super bem com ele. Pá, ele fazia truques de magia É. que o pessoal Não me disse nada, ele ficava. não me contou Não, essa parte. devia ter, Mas também, tens que o trazer também cá me outra disseram que vez. tu também és um DJ de categoria, não sei se foi nesta altura que começou a surgir. Não, não. Tu tocas de tudo um bocado, pode ir da É, Ágata até. é playlists para todos os gostos. Isso é verdade, ninguém pode acusar de não meter música que não se. Pá, toda a gente tem o seu estilo musical preferido. Eu acho que toco em todos. Agora já não tenho metido muito. Mas estás Ah, encarregue dessa parte? Uh, este ano já entreguei a pasta. ok. Já não tenho tanto tempo para procurar, para preparar, que eu lembro-me. Aparecem lá umas músicas do Panda, às Sim. tantas misturadas. Agora não. Estás a falar sobre isso. Isso começou quando fui para o Vianense. E esse ano, pronto, eu acabei por pegar na parte da coluna e aquilo, pá, foi um sucesso. E foi um sucesso a todos os níveis. E até como DJ tive o meu sucesso. Até tens nome, DJ Gabi, Sim, até acho com que. Y. Se for. Sim, com Y. Eu não percebi, Você, às vezes. eu prefiro com I, mas este ano. Mas o Gabi com Y até surgiu na altura que eu assino com o Gil. As notícias dos jornais tinha todos Gabi com Y. Não sei porquê. E acho que o Gabi Faria mesmo, do 00, desses sites que dá para ver a carreira, aparece sempre com Y. E Gabi Faria, não Gabi, porque eu sempre me trataram por Gabi, aparece sempre com Y. Não sei explicar a razão. Eu vou sempre à camisola, que acho que é. Pronto, Pá, tu é que é escolhes, mais. portanto acho que é E mais este por aí. ano eu escolhi Gabi, mas meteram-me com Y. Ainda não tive a oportunidade de trocar. Mas é o que é. Há coisas Não piores. podemos, não posso mudar o Olha, mas passado. sem querer fugir muito ao Merlinense, o que é que. A tua Sim, carreira, este nós ano. estamos a resumir isto muito, são Sim, muitos clubes. sim. Este ano fizemos uma época boa. O Vizela, tínhamos o Vizela, o Fafo, o Vitória B e o Braga B do Ruben Amorim. Durante muito tempo fomos a única equipa que tinha ganho ao Ruben Amorim. Engraçado. Ahm, já jogava da mesma maneira, essas coisas todas que as pessoas falam, que às vezes é sempre curioso saber. Nós fizemos um campeonato muito bom, estávamos a seguir estas equipas que eu disse, salvo o erro, quinto, sexto. Ahm, Pá, eu estava a fazer uma boa época, estava a jogar sempre, tinha feito 3 assistências, 2 golos. E ali em fevereiro foi quando fomos todos para casa e à espera que pudéssemos sair para acabar a época, mas não O Covid, conseguimos. Covid Mas estragou. dizer-te que foi um gosto só que não é tão marcante como outros que tive pela duração. Claro. Começou em julho, acabou em fevereiro. Normalmente noutras estamos sempre mais 3, 4 meses e as fases finais das épocas são sempre aquelas mais intensas, mais desafiantes, em que os grupos acabam por vir ao de cima, para o lado positivo ou para o lado negativo. E até lá, mas tínhamos bons jogadores. O Jorginho, que jogou agora contra o Sporting, era o nosso avançado. O guarda-redes era o Rui Rego, Sim. que também já tinha jogado comigo no Vila Verdense. Tínhamos boa equipa. E foi pena porque eu acho que podíamos ter mantido ali a luta pelos lugares de cima, na altura eram os 2 primeiros. Sim. Ainda tens uma passagem pelo Valadares, em Gaia, tu foges um bocadinho aqui do Minho. Vou para o Valadares porque o treinador era o Carlos Cunha e ele, o Valadares também
criou uma SAD com um investidor e também tinha o objetivo de, na altura já havia a Liga 3 e o objetivo era colocar o Valadares na Liga 3. Um projeto bom também, bons jogadores, a nível monetário também compensou, foi por isso também que fiz que fazia as viagens todos os dias e o treinador era o Carlos Cunha, que tinha estado comigo em Vizela, e ele pronto, voltou-me a levar para lá. Só que nós inicialmente ainda eram os períodos de Covid, aquilo até acabou, essa época até acabou por começar mais tarde. E ele já estava lá na época anterior, fez uma remodelação do plantel. E nós temos ali 3 jogos iniciais com uma vitória, um empate, e à primeira derrota as coisas ficaram logo ali um bocadinho difíceis e depois, entretanto, tivemos de quarentena 15 dias, fazemos um jogo para a taça com 2 dias de treino, perdemos com o Felgueiras aos 90, 91, 92, e ele depois acaba por ser despedido, vem o treinador, e depois em janeiro acaba por sair e volto ao Lank, que o presidente da SAD tinha sido meu colega também no ano anterior lá em Vila Verde, e tinha-me ligado se eu queria ir, e eu senti que aquilo também, as coisas não estavam a correr da melhor maneira, estávamos a ficar ali com os pagamentos um bocadinho mais atrasados, muita confusão, aquilo eram 2 parceiros, um deles acabou por sair, o clube instabilidade, e eu pronto, vou aceitar, vou mais perto de casa. Como é que estava a tua cabeça nesta altura? Já tinhas de época a época quase sempre a trocar, sempre conhecer uma nova realidade, novos colegas, isto exige muita adaptabilidade, exige sempre muita mudança em ti. Como é que tu estavas a gerir isto? Estavas a crescer neste... Eu acho que essas mudanças todas podem parecer estranhas, e realmente são, porque não há uma continuidade. Também acho que tem a ver um bocadinho com aquilo que era o projeto da época. Não vou ser injusto ao dizer, nem vou dizer o contrário, que eram projetos dentro da realidade do Campeonato de Portugal que eram diferentes de outros. Pagavam diferente de outros, tinham jogadores diferentes e tinham objetivos diferentes. Né? E isso é que acaba por... vou para o Merlim num projeto do género, vou para o Valadares num projeto do género, vou para o Lank na altura que ainda havia a possibilidade de o Lank sim entrar ainda mais, na altura o Valadares já não tinha grande depois até acabou por ainda quase conseguir lutar, mas na altura não estávamos lá perto, e acabei por ir para o Lank também na mesma situação, até pelo projeto que depois pronto, acabou por chegar à segunda liga. Ou seja, essa mudança deve-se essencialmente por isso, pela escolha de um futuro melhor. Eu vivia do futebol e sempre até ao dia de hoje também sempre fiz a minha carreira só de futebol, e era esses projetos que há sempre, que em todas as épocas já há aquelas equipas que são mais apostas do que outras, e eu ia sempre à procura disso. A um determinado momento que acabei por optar mais por isso do que própria estabilidade, ou tentar aqui que jogo mais ou menos, e então ter a visibilidade para poder ter alguém que me leve para outro patamar. Claro, passaste a viver muita realidade mais e não a realidade só, e aproveitar a o parte momento, bonita. porque Claro eu lembro-me que era mais novo, e eu antes de ir para o Merlim, no ano anterior tive a oportunidade de ir para o Merlim, e eu não vou para o Merlim porque acreditei mais no projeto do Vila Verde e no treinador e nas pessoas. As coisas estavam a correr bem, na altura eles queriam me levar para lá, e eu não vou porque acreditei estava bem no Vila Verde, a equipa também estava bem, mas eu perdi dinheiro, e o dinheiro dentro da realidade, logicamente, mas eram coisas, e na altura era diferente, era um valor diferente. E o Merlinense nesse ano faz quase que só para a segunda liga. Imagina se sobe e eu não vou. Né? E eu não fui, o que é que eu ia pensar? Olha, se calhar se fosse podia estar na segunda liga. Né? E eu depois, esse ano eu pensei assim, pronto, ok, isto é tudo muito bonito, mas depois também a história
vai dizer se vais jogar sempre no mesmo clube e vais estar à espera que alguém te leve para outra divisão, ou vais tentar aproveitar os bons projetos que há, as pessoas acreditarem em ti, porque para te levarem para projetos melhores é porque acreditam que tu possas ser útil e válido para essas equipas. E eu a partir dali acabei por ser assim um bocadinho, fui mais de Mais encontro, pragmático. mais pragmático nas minhas Mas escolhas, faz sem sentido o que estás dúvida. a dizer. Tu, basicamente, por cada época, tu vias aquele projeto que, ok, pode ser aqui. E acabas por ser alguém que também quer da confiança de muita gente, porque tu repetes aí nomes Sim, que te sim. vão buscar a sítios diferentes e voltam a apostar em ti e voltam a acreditar em ti. Eu senti sempre que, e lá está também um bocadinho da minha personalidade, fiquei sempre com bons amigos, mesmo a malta mais velha, fiquei sempre com um bom relacionamento. E eles, como já estavam em fim de carreira e eu ali na fase inicial, um tornou-se treinador, outro empresário, outro presidente do clube, e pronto, e os contactos acabam por. E o futebol é isto, é Claro, o amigos, futebol, eu acho que tudo na vida, mas o sim, futebol sim. mexe-se muito através É. disto. Pronto, eu vou-te mostrar uma fotografia acaba por ser do Lanco Vilaverdense, que é uma Uhum. fotografia de uma conquista e no fim, aquilo que falámos, Sim. acaba por ser isso que também fica muito de futebol. Vocês conseguem a subida à Liga 3, nesse projeto que depois chegou até à segunda Liga. Uhum. Sensações nesse momento. Olha, eu foi também dos melhores anos que tive no futebol, sem dúvida. Como eu disse, tive em projetos que são mais bem pagos, estruturas melhores, tens bons jogadores, tens ali as condições boas para treinar, para jogar e os plantéis também são bons. Mas grupo como o que eu depois encontrei aqui, nunca tinha. Aqui já tinha também uma maturidade diferente, já tinha, as coisas já estavam a ser aceitas de outra maneira, já tinha mesmo no o próprio jogar, essas coisas todas já estavam numa fase diferente daquela mais nova, já estava aqui a meio e tudo aqui foi incrível, foi um ano excepcional, subimos, um dos objetivos também ia ser ao Jamor, mas não conseguimos. Pá, mas um grupo espetacular, conheci pessoas espetaculares, amigos que ficaram para a vida, casamentos, jantares. Acho que aqui foi quando houve realmente uma união por parte de todos e ficámos com amigos ali para a vida e foi Não achas incrível. que também, porque há fases da nossa vida pessoal que depois se cruzam com a vida profissional, neste caso o Uhum. futebol na tua, que também nos deixam mais. Tu estavas tranquilo, se calhar, já não eras um Sim. miúdo, já não. Estavas tranquilo, conseguiste concretizar esse objetivo. Depois não imagino também a tua perspectiva. Sobes à Liga 3 e depois acabas por não continuar. Uhum. Um, onde é que fica onde é que ficam estas emoções todas aqui no meio? Sim, isto aqui também foi importante porque eu também já vinha de tentativas de chegar a este momento, né? Os projetos anteriores que eu falei, o Não, objetivo era certo. este. E eu aqui consegui, e depois essa passagem por esses projetos também nos dá outra bagagem, já nos dá outra forma de encarar a época tudo acaba por ser, não é desconhecido, a pressão de ter que jogar para subir, o ter que ganhar, uma equipa que tem que ganhar mais vezes que a que perde, são tudo coisas que, ao passar por projetos assim, acaba por ser mais natural. E nós aqui subimos um ano incrível e grande parte da equipa ficou. Na altura, por um pouco de indecisão das pessoas, acabou por não ficar resolvida no final da época. Entretanto dá-se o telefonema por parte do diretor desportivo do Vianense. Ele tem uma reunião comigo, explica o projeto, explica a ideia. Já senti que ele conhecia tanto a mim como aquilo que eu poderia acrescentar, tanto pessoal como desportivamente. Pá, e eu, ok, acreditei nas pessoas porque sempre foi uma das coisas que eu fui ao longo da minha carreira e na vida. Eu acredito muito nas pessoas. Pá, às vezes engano, como toda a gente, mas não, o meu primeiro comportamento com as pessoas nunca é desconfiança, é ok. O facto dele vir ter comigo, sentar-se, que algo nunca ninguém tinha feito, sentou-se, tivemos umas horas à conversa, a explicar qual era a perspectiva, era tudo novo, ou seja, ia ser tudo novo, e ele perde
tempo da sua vida para vir a Barcelos, era de Lisboa, estar comigo, explicar, pá, e eu acreditei, não, esta pessoa merece o meu respeito, merece. Claro que eu podia não escolher, na altura com aquilo ficou um bocadinho indeciso e eu depois acabei por dar o sim ao Vianense. Sabes que quando vais para o Vianense, nós, a época 22-23, acho que é essa, Uhum. exatamente, 22-23, para quem acompanha o Vianense há muitos anos, é completamente em sentido oposto do tudo o que estávamos habituados, porque eu de repente começo a ver umas redes sociais ativas, os jogadores a treinarem de manhã, equipados pela Puma, pequenos pormenores que uma pessoa começa a reparar assim. Eu começo a ver o plantel, bem, estes jogadores, o Sandro, ele já jogou o Gil Vicente, depois começa-se a perceber que há ali muitos jogadores que tu, o Fábio Pimenta, o Sandro, o Bruno, são todos de Barcelos, nota-se que há ali um cuidado a fazer a equipa, vai-se buscar jogadores de perto, que podem não ser necessariamente Viana, mas que estão identificados minimamente com o clube, ou que já ouviram falar, já tinham jogado contra o Vianense várias Sim, vezes, sim. sobretudo no Lanque. Um, e de repente vê-se aquela época, e acho que eu fui socorrer-me de uma publicação tua de fim da época, em que tu dizes que foi uma família que vocês criaram naquela época. E eu, destes 4 anos que levas de Vianense, estas 4 épocas, nunca vi uma equipa como aquela. Acho que foi a equipa que jogou muito bem até uma fase da época, com o Mr. Carlos Fernandes. Uhum. Depois sofreu muito, mas na fase de subida acho que essa família veio ao de cima e vocês conseguiram superar equipas muito mais fortes, a meu ver, Lourosa, por exemplo, o Amarante, porque vocês foram uma equipa, foram uma família. E a forma como vocês celebravam, como vocês arrastaram os adeptos atrás de vocês, e foi aí que se criou esta onda que eu depois ou melhor, que depois foi parar ao Jamor, mas eu não trouxe uma fotografia do Jamor, embora eu imagino que esse tenha sido um dia muito especial. Trouxe esta fotografia que é do dia em que vocês Em Amarante. em Amarante. Eu estava fora, já contei esta história, estava de férias em França e estava lá dentro do telemóvel e comecei a chorar. Eu acho que nunca tinha chorado pelo Veneza, sou-te muito sincero. Porque foi muito bonito, Este jogo foi emoções foi espetacular. do início ao fim. Foi. Pronto, a história do Vianense essa opção acho que foi a melhor que eu podia ter tomado. Porque estabilizou um bocadinho a minha carreira profissional e depois porque eu senti através das pessoas a própria formação da equipa, a preocupação que eles tiveram em formar, como tu disseste, de determinadas zonas próximas, um bocadinho de estilos de jogadores diferentes, idades diferentes, malta que já tinha passado por contextos difíceis, por contextos do género, por contextos de fora, estrangeiro neste caso, e houve ali um trabalho para além daquele primeiro impacto que eu tive com o diretor desportivo. Rapidamente percebo que ele fez um trabalho não só comigo, mas com todos os meus colegas que estão ali, que houve uma preocupação enorme em criar ali uma equipa para além de bons jogadores, porque nós acabámos por nos conhecer a todos desde o mesmo campeonato, com licença que a parte futebolística já todos sabíamos, mas o mais difícil sempre é juntar isto tudo e fazer um balneário capaz, um balneário unido, um balneário em que um não joga e aquele está a jogar e perceber o comportamento, o treinar dia a dia sempre da mesma maneira. E esse ano foi o exemplo daquilo que deve ser uma família. Nós tivemos problemas, logicamente, picardias, coisas que faz parte de uma equipa, somos 25 homens lá dentro, há sempre coisas Mas a grande diferença era a forma como nós conseguíamos ultrapassar essas coisas. E tínhamos um treinador que tinha uma liderança pá, top e acho que foi isso que ele conseguiu-nos desde o início encaminhar uma direção, um objetivo. Ele foi muito claro que o objetivo era chegarmos ao Jamor e o pessoal ficou todo, mas claro, sabendo o projeto que ia, mas chegar ali e ter um discurso desses é sempre Arriscado. calma, isto a bola, podemos ter lesões, podemos ter as coisas podem não correr bem,
por vários motivos. O futebol é assim e toda a gente sabe, quem acompanha. E, pá, e depois as coisas começámos mal, começámos um bocadinho mal, vamos para o Manuela Machado, voltámos ao José do Matos, porque... E é diferente. E acho que ali foi quando nós começámos a nossa caminhada, que também tivemos 10 jogos Sim. sem Que é muito perder. difícil de fazer no Campeonato de Portugal, ainda Muito hoje difícil. ninguém E eu faz. tinha feito os 11 no Vizela, mas não consegui bater o recorde, porque eu lembro-me que o Ciolete estava sempre a brincar comigo que íamos bater o meu recorde do Vizela, mas não conseguimos. E a partir dali, pronto, chegámos a um patamar de exigência para nós próprios, com a própria estrutura deu-nos, acompanhou-nos, ou seja, foi junta com a equipa em tudo aquilo que foi preciso. Pá, e depois tínhamos malta que era espetacular dentro de campo. A malta de Viana também nos acolheu bem. Nós também éramos malta que sabia também perceber a malta que lá estava, o que podíamos acrescentar ao grupo. Uh, Pronto, eu senti e tentei sempre. Pá, acho que foi. Eu já vinha de uma época anterior que já me tinha. Uh, uh, um, Soltado em todos os momentos de amizade, de superação, de dificuldades, de colegas ajudar, de brincadeiras, essas coisas todas. E acho que esse ano a malta sentiu que tínhamos ali, que podíamos fazer tudo e que a malta estava connosco para tudo, seja para os bons momentos, para os maus momentos. Pá, e o balneário ficou muito forte, ficou unido. E acho que, como tu disseste, essa, nós não tínhamos um futebol que atraísse muita gente, mas tínhamos uma capacidade física, uma força mental, uma resiliência, uma união. Nós ganhámos jogos com menos um, com 60 minutos a menos um em campos difíceis. Claro que é preciso ter talento e houve jogos que nós decidimos individualmente, não é? Campos difíceis e tudo corre bem, mas para as épocas serem boas tem que acabar por ser assim, não é? E, pá, e esse jogo da Amarante também é um bocadinho assim. O jogo da Amarante também foi muito emotivo. Golo, sofremos, e depois até que o Pereira e o Igarapé entraram e acabaram com aquilo. E eu lembro-me que eu estou em campo, nós sofremos o 2-2 e eu olhei para a bancada Nós estávamos fora. e estávamos fora. Recebi logo um sinal a dizer que estávamos fora e eu disse, vocês, estamos fora assim. E nós ali, a malta, depois lembro-me cá um canto, pá, a malta começou a falar, a unir-se, isto vai dar, vamos acreditar até ao fim, essas coisas que é o clichê, mas nós tínhamos, não era palavras, eram ações dentro do campo. E foi isso que fez depois, pá, a malta entrou, a própria malta que entra, ter aquela capacidade, aquela postura de entrar e confiante que vai resolver, também não é fácil encontrar isso. Também revela muito do grupo de trabalho que tens ali. Podiam ser pessoas que como já tive, que entravam, ok, pronto, olha, não joguei titular, um jogo com 5.000 pessoas, né? E eles entraram, pá, e foi incrível. E no fim, festejar foi espetacular. Depois vão ao Jamor e no Jamor acredito que talvez num dos jogos em que o Benense estava a jogar melhor. Dos poucos minutos em que jogou com 11, o Benense estava a dominar o jogo de uma forma brutal. Era basicamente contar uns minutos até sair o primeiro. O Vitor Sousa é expulso e o jogo muda completamente. 3-0, foi pesado vir para cima. Foi ótimo lá estar, mas foi pesado vir para cima. Esperávamos outra coisa, obviamente. Para vocês, jogadores, que. Pá, acho que depois de toda a minha carreira e de poder ter estado perto da Primeira Liga, da Segunda Liga, depois foi dos momentos mais bonitos que eu tive, porque é inevitável, não é? A época toda que fizemos, vitórias atrás de vitórias, a subida de divisão e isso ao Jamor, independentemente de poder ter 30.000, mas só estarem 8.000 ou 10.000, já não me recordo quantas pessoas estavam, mas a importância para a cidade, aquilo já se falava nisso antes do jogo de Amarante, que nós podíamos ir e a cidade acreditava. Eu lembro que nós fizemos um jantar na semana, eu não tenho a certeza absoluta se foi na semana antes do Amarante, mas eu tenho um senhor, depois fomos tomar um café lá à praça em Viana, tem um senhor que vem falar connosco
nós vamos subir e vamos ao Jamor. E eu pensei aquilo, pronto, o senhor está a dizer aquilo porque é adepto e está-nos a dar moral, aquelas coisas normais, para simpático, essas coisas. Ele disse, mas nós, sabem porquê? Porque nós podemos não jogar muito, mas de fora nota-se que a equipa tem uma crença, uma alma, e eu sei que o Belenenses vai ganhar o jogo. Eu estou a ver o jogo, ele disse que estava a ver os jogos anteriores e que sabia que o Belenenses ia ganhar, em muitos deles. Por isso que falámos de tudo, não é? E pá, eu lembro desse senhor e pá, normalmente é sempre, ou até podia chegar ali, olha, a vossa camisola, ou isto ou aquilo, mas ele fez questão de explicar isso. E isso é bom para nós também sentir que do lado de fora tem pessoas que estavam a sentir o mesmo que nós sentíamos dentro do campo. E depois, pronto, acabámos por subir em Amarante, vamos ao Jamor. Pá, e acho que é o, pronto, acho que é o jogo de toda a minha carreira. Não sei se vou voltar lá ou se vou fazer outro mais importante, que fica um amargo enorme, porque eu, da mesma maneira que nós tínhamos essa confiança, essa alma, nós acreditámos mesmo que íamos ganhar. Não, não é falta de humildade, do outro lado também estava uma equipa que ganhou sempre e era semelhante a nós, não é? Fez o mesmo percurso que nós. Mas ali depois também, pá, a pressão diminui no sentido porque é um jogo, no fundo, para um campeonato, para uma taça, lógico, não O é? mais difícil está feito. Mas o mais difícil estava feito, então a pressão ali diminuiu um bocadinho e tentámos pá, libertar, porque eu acho que nós até, lá está, jogámos estávamos com uma intensidade, pá, jogar bem, pá, e depois acontece aquilo, e pronto, depois foi difícil, depois foi sofrimento até ao fim, basicamente. Eu não consigo encontrar outra palavra, e eu tenho uma memória na cabeça, e não é puxar saco a ninguém, porque já falámos disso e eu não sou de fazer isso, mas eu no Jamor saí, que eu estava com câimbras nos dois quadríceps. Pá, acho que foi pela emoção de tudo e depois também por aquilo que nós sentimos depois de estar ali a perder o 3-0. Pá, o jogo estava difícil, mais valia ter acabado. Pá, e depois já há um vídeo até que depois acaba por, ou melhor, aquilo que eu vi acaba por ser em vídeo, que foi toda a gente a cantar Eu Amo o Vianense. E acho que, pá, ficou-me gravado na memória. E acabar a época assim, não é? Com aquele sentimento, mas depois ver aquelas pessoas todas, aqueles autocarros todos, aquele dia, não é? Acho que foi um momento muito marcante. E pelo lado negativo pelo resultado, mas também pela conquista de conseguirmos fazer isso por Viana do Castelo, pelo Vianense, pelas pessoas. Certamente foram pessoas lá que nunca tinham ido, se calhar, ao Jamor, ou até ver Eu os nunca tinha próprios ido. seus clubes, Eu nunca tinha ido. não é? E foi um dia, pá, a malta de Barcelos levou carrinhas e carrinhas. A minha mulher já estava grávida e não sabia. Depois, pá, foi muito giro. E acho que é o que Olha, fica. a nossa conversa, tu não, podes não ter essa noção, mas eu já tenho noção porque já ouvi a máquina apitar 2 vezes, isto já vai bem Então, esticadinho. Obviamente, na tua carreira que passas, lá já tiveste todos estes saltos, vai, vem, vai, estás há 4 épocas no Belenense. Isso explica-se só pela escolha profissional, pragmática, de aqui estou bem, é um clube que tem sempre esta ambição, ou também já há algo mais sentimental com a cidade e com o próprio clube, que ao fim de 4 épocas és capitão, e essa é a última fotografia que eu te deixo, és capitão do nosso clube, já exibes a braçadeira, agora com um símbolo original também, ao peito da caravela. Como é que se explica esta ligação? O que é que o Vianense e a cidade de Viana também, que para mim é quase tudo, o que é que elas se trazem? olha, pá, depois daquilo tudo que falámos e dos clubes todos que falei, uh, foi o clube que eu senti, pá, mais acarinhado, no sentido de, pá, os adeptos gostam do Gavi, revêem-se na atitude do Gavi, da forma como ele joga, da forma como ele corre, da forma como ele trabalha para a equipa. Pronto, eu senti sempre que, depois também, claro, do ano que tivemos do Jamor, fica sempre uma ligação ao clube, não é? Daquilo que conquistámos, tu olhas para trás e tens sempre pessoas atrás de ti, pessoas a cada domingo a ir ver o jogo, acabou por criar uma ligação forte comigo ao clube.
subimos à Liga 3, houve a continuidade, e acho que foi o facto de eu me sentir bem, de eu me sentir realizado naquele momento. Eu tenho noção que a minha carreira não dura muito mais tempo, e eu chegar a uma fase final da carreira em sentir como que as pessoas acreditam em ti, principalmente na pessoa pronto, que eu sou, no dia a dia do clube, das pessoas, dos jogadores. E eu acho que isso é grande justificação para o facto de eu continuar lá. Claro que é preciso haver rendimento, não chega só ser boa pessoa, bom gestor ou bom capitão, mas acho que é isso que eu sinto neste momento pelo clube. Pá, acho que o clube tem todas as condições para ter mais anos como o do Jamor, para ter mais anos como o da Liga 3. E acredito que comigo, ou com outras pessoas quaisquer, o clube deve continuar a ser da mesma forma para acarinhar jogadores, porque eu senti-me acarinhado, e certamente se continuarem com esta dinâmica, outros jogadores vão ser acarinhados, e o Belenenses continua a ser um clube de uma cidade grande, com muitos adeptos, com muitas pessoas, e acho que merece continuar a estar vivo, o clube mais antigo de Portugal, com ainda muitos mais anos pela frente, porque merece estar marcada a história do Belenenses no futebol português. Muito bem. Vou-te só perguntar uma coisa que me disseram, não é perguntar, disseram-me para contares uma história, parece que ias para Perro, uma altura, o Viana chegou a treinar algumas vezes em Perro e foste parado pela polícia. Passou-se alguma coisa? Foi uma história engraçada. Nós pronto, íamos treinar a PR, né, ao campo sintético, normalmente quando íamos jogar a campos sintéticos, e íamos sempre ao Manuel, ao José de Matos, tomar um pequeno almoço e preparar as botas. Nós íamos na viagem e nós íamos os 5 de Barcelos, não era? E pronto, era o ambiente normal, bom ambiente, música, essas coisas todas, conversas. E nós tínhamos o Fábio Pimenta que na frente, ia sempre à frente, era o mais velho, ia sempre ao lado do condutor, e ele tinha a mania de estar sempre a mexer nas coisinhas, ou no ar, ou a apitar, ou no rádio, estava sempre. E nós estávamos parados no trânsito e ele lembrou-se que começou a apitar. E era o Bruno que ia a conduzir, e eu ia atrás. E ao lado estava um carro da polícia parado num estacionamento. E nós ficámos todos, já fomos, essas coisas todas. E continuámos o caminho até Perro. Virámos, ou seja, aquilo tem a Nacional, virámos para dentro para o campo da Perro, e a polícia vem sempre atrás de nós. Mas pronto, é certinho que vai acontecer alguma coisa. Mandam-nos parar e o caraças. Saímos todos do carro. O carro era pequenino, já íamos lá todos, saímos e tal. E o polícia perguntou ao Bruno porque é que utilizou o apito. E toda a gente, nós ficámos todos a olhar uns para os outros, o Sandro só se ria, e eu ficava, também não queria, mas eu já estava ali a tentar manter a calma, essas coisas todas, e o Bruno lá disse, foi o meu colega e tal, foi sem querer, estamos na brincadeira, vamos para o treino e tal. Até que o polícia disse, para o treino? Sim, nós jogamos no Belenenses e tal. E ele jogou no Belenenses. Fogo, vocês estão a fazer um ano incrível, a malta gosta muito da vossa equipa e o caraças. Pá, o polícia depois até nos disse, olha, vou só revistar o carro porque estamos já à procura de um carro do género, vou só fazer aqui a revista. E ele, pronto, foi só para aquilo. Entretanto, estamos nesse momento todos cá fora, o carro aberto, e passa a carrinha do Belenenses com os jogadores todos. E aquilo fizeram de nós o que queriam, não é? Depois já era fotos, já era vídeos, era tudo no balneário, no WhatsApp, toda a gente a gozar connosco, mas foi engraçado. Até o polícia era do Belenenses nesse ano. Nesse ano. Nesse Depois é mais difícil. Olha, tenho aqui uma pequena lembrança para ti, que é algo que é muito típico de Viana, não é típico de Barcelos, mas tens aqui um Gabizinho em cabeçudo. Obrigado. Aí está ele com o teu número, penso que habitual, também já jogaste com 29, mas o 19 é que é o teu número. Sim. Isso é um halter, pode não parecer à primeira vista, mas é um halter.
E pronto, e possivelmente tinhas feito alguma coloração de cabelo um bocadinho mais escura, mas acho que é mais ou menos Sim, isso. com a Depois idade, está mais- eu era mais loiro, agora estou mais escuro, vai ficar Pois desta é que cor, certamente. nas fotografias engana muito. E pronto, pões lá no Pronto, teu. olha, eu também não te vou deixar sem uma lembrança. Não sei se já tens cá algum galo Barcelos. Não, por acaso, às vezes fico com galos quando corre mal o fim de semana Este, desportivo. este é E o pá, bem grande. tradicional Barcelos. É giro, Eu pensei obrigado. em trazer-te um personalizado pelo Bienense, Obrigado. mas acho que esse Pá, é o muito giro. típico do Barcelos Muito e giro. dá para pôr aqui no teu museu. Eu tenho mesmo a ideia de passar, sabes que muitas vezes, às vezes vou para Viana pela Nacional, ali antes dos feitos tem um restaurante numa curva, tem O um galo galo, é enorme o, cá fora. chama-se o galo. Pronto. Opa, obrigado. E Espetacular. trouxe também uma camisola do nosso Bienense deste ano. Partilhamos, Eu sei que tu gostavas Gostei, adoro, meu. desta nova camisola, que já tem o símbolo, como tu disseste. E é uma Obrigado. recordação também para Opa. guardares cá. Muito obrigado. É mesmo bonito. Fogo. É bem bonito. Muito A obrigado. azul, acho que já tens uma minha. Tenho esta. Tenho a tua esta. Deste-me no fim de um jogo. Houve Foi um lá jogo que o qualquer. Vianense. Já agora, foi um jogo que o Vianense disse que no final do jogo os jogadores iam poder dar as camisolas e eu mandei-te mensagem e tu prontamente, sim senhor. Estava a chover bastante. Foi com a São Sim. Joanense. São Joanense, acho eu. E tu fizeste o favor de me dar a camisola, portanto é a segunda. Portanto, eu agradeço. Tinha a ideia que era azul. Mas Não, é esta. para além dessa, outra azul. A azul, olha, está ali e é do Uhum. Cláudio. Ok. É do Cláudio. Gabi, vou deixar com a última pergunta, que é, se tu fosses um objeto de museu, eu sei que isto é muito pequenino, mas para quem vê na televisão pode parecer um bocadinho maior, se tu fosses um objeto de museu, como é que tu gostavas que as pessoas olhassem para ti? Isso é uma pergunta, pá, assim, difícil. Olha, eu não sou muito de complicar. Eu podia ser uma camisola e com um nome, e com o meu nome e com o meu número. E acho que as pessoas se recordassem do Gabi, para além da carreira que teve, pá, do colega de equipa que foi e pá, das brincadeiras que ele tem, pá, do querer todos os dias ver a malta bem disposta. Não é só com brincadeiras que a malta fica bem disposta, com atitudes, com preocupações mínimas que faz com que a malta, e acho que é isso também, com a idade, aquilo que eu fui ganhando. E acho que, para além da camisola, com o número e o clube que represento, o, o facto de ser sempre a mesma pessoa em todos os momentos da carreira que tive. Que tens? Que tive e que tenho. E sentir-me tranquilo por tudo aquilo que dei aos meus colegas, aos treinadores, aos jogadores, porque acho que isso realmente eu sinto que me satisfaz emocionalmente e acho que é isso que eu gostava que as pessoas, ao verem uma camisola do Gabi, se recordassem disso. Para além do jogador, bom ou mau que as pessoas possam achar O que homem. tenha sido, O ser homem. o homem. Olha, Gabi, quero agradecer-te muito. Em primeiro lugar, quero agradecer-te o facto de seres o jogador que és, isto a parte futebolística, porque és alguém que eu gosto de ver em campo. És muito esforçado, és cara fechada, és compenetrado, és esforçado, hum, és habilidoso, portanto tens talento e por usares esse talento por uma equipa que eu por acaso gosto. Mas seja no Viena, seja noutro clube qualquer, quero que a carreira, o que te falte jogar e o que vier para a frente, que te corra sempre tudo da melhor maneira possível, porque me parece ser uma pessoa idónea à maneira. E quero agradecer-te a possibilidade de ter sido eu ouvir um bocadinho da tua história, porque é um bocadinho, porque isto não faltam Claro. histórias aqui intercaladas. Quero agradecer-te esta oportunidade, espero que gostes, tu, a tua família, e que também o teu filhote daqui a uns anos também veja como é que o pai era nesta idade e o que está a fazer com o futebol. Obrigado por isso, obrigado por ter estado aqui presente e é isso. Obrigado, eu. Bom trabalho. Obrigado.